Boa tarde, turma de beneficiamento. Professor Lucas aqui mais uma vez, para a gente voltar a trabalhar com a nossa disciplina de cálculo técnico. Recordando, a gente está falando sobre geometria espacial, mais especificamente sobre o cálculo do volume desses sólidos geométricos. No último vídeo, nós aprendemos a calcular o volume dos prismas, cilindros e da esfera. Nesse vídeo, a gente vai aprender a calcular o volume dos sólidos geométricos que a gente chama de cones e pirâmides. Vamos lá? Então, o primeiro sólido geométrico da aula de hoje é o cone. O cone nada mais é do que um triângulo retângulo a partir do qual é feita uma revolução. Então, você pensa, nessa primeira imagem aqui, a gente tem um triângulo retângulo. Se você fixar esse ponto até aqui desse triângulo retângulo e fazer isso girar, a gente vai ter passo a passo desse giro nas figuras seguintes, até que na quarta figura o que a gente tem é a formação de um cone. Tá? Então, basicamente, pegar um triângulo retângulo, girar, mantendo o centro dele fixo. A gente consegue construir um cone a partir disso daí. O volume desse cone vai ser dado por essa equação aqui, ó. Então, o volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base vezes a altura dividido por 3. Mas no cone, a base é sempre um círculo. Então, eu já substituí a área da base aqui pela nossa equação de área de circunferência. Então, o volume de um cone sempre vai ser π vezes r ao quadrado vezes a altura, dividido por 3. Vamos para um exemplo? Um copo será fabricado no formato de um cone com as seguintes medidas. A gente tem 4 centímetros de raio e 12 centímetros de altura. Ele pede qual a capacidade desse copo, ou seja, qual o volume que esse copo suporta. Então, pegando a nossa equação lá, já com a área da base substituída por πr ao quadrado, substituindo nossos valores, utilizando π igual a 3,14, já que o nosso raio é 4 ao quadrado, vezes a nossa altura, que é 12. Apenas manipulação matemática e resolução dessa expressão, a gente tem que o volume do cone, ou o volume desse copo, é igual a 200,96 centímetros cúbicos. Nunca se esqueçam da unidade, tá bom? Falando agora de pirâmides. Pirâmides são esses poliedros formados por uma base poligonal e faces laterais triangulares. Ou seja, a gente vai ter um polígono como base, a gente vai puxar a partir de cada vértice desse polígono e sempre vai encontrar num único ponto no topo. Tá? Então é importante a gente definir dentro de uma pirâmide o que é a altura dela. Então a altura de uma pirâmide é o tamanho entre a base de apoio e o vértice principal dela, o vértice da pirâmide. Então vocês percebam que não necessariamente essa altura vai estar interna à pirâmide, como acontece com a nossa pirâmide roxa aqui. Então a gente precisa medir a altura de acordo com o plano em que a base está apoiada. A gente pode classificar essas pirâmides de acordo com o polígono da base. Se a gente tem um triângulo na base, é uma pirâmide triangular. Se a gente tem um quadrado na base, é uma pirâmide quadrangular. Se é um pentágono, passa a ser uma pirâmide pentagonal. Se é um hexágono, passa a ser uma pirâmide hexagonal. Vocês observem que o polígono da base muda, mas todos os polígonos laterais continuam sendo triângulos. Quais elementos de uma pirâmide? As faces
E essas faces eu vou dividir em dois tipos, que é a base e o outro tipo são as nossas faces laterais. As arestas também vou dividir em dois tipos, as arestas da base e as arestas laterais. O vértice, a gente tem o vértice da pirâmide, que é onde se encontram as arestas laterais. E a gente tem os vértices da base, tá bom? Que são os vértices do polígono da base. As faces são os lados da pirâmide. E eu tenho uma definição aqui interessante, ó, que é a apótema, tá? Então, a apótema é a altura do polígono da face lateral. Vamos entender isso aí no próximo slide. Observe esse desenho aí, ó. Esse desenho basicamente é um resumo de tudo que eu falei de pirâmides para vocês. A minha altura em que eu ligo o vértice da pirâmide até a base de forma perpendicular, ou seja, formando 90 graus. E a minha apótema está aqui representada por esse G, tá bom? Então é como se a gente pegasse esse único triângulo da face aqui e estivesse calculando a altura desse único triângulo, tá bom? Então, a apótema de uma pirâmide vai ser a altura de uma das faces, do triângulo de uma das faces. Nunca confundam com a apótema da base. A apótema da base é calculada com relação à base. Não vai ser tão interessante para a gente nesse momento. Perfeito? Então, estou mandando esses slides para vocês. Observem bem essa figura. Essa figura é um resumo de tudo que a gente falou de pirâmide. Tá? Qual que vai ser a equação da pirâmide? Do volume da pirâmide? Vocês já viram essa equação aqui, ó. A área da base vezes a altura dividido por 3. É a mesma equação para definir o volume do cone. A única diferença é que a nossa área da base não vai ser circular. Então aqui a gente já não vai fazer aquela substituição de πr ao quadrado. A gente vai primeiro calcular a área da base com relação ao polígono que está sendo utilizado nessa base. E depois a gente vai fazer a multiplicação pela altura e dividir isso tudo por 3. Tá bom? Vamos para os nossos exemplos? Primeiro exemplo. Uma pirâmide de base quadrangular possui altura medindo 2 metros e cada um dos lados da base com medida igual a 3 metros. Determinando o volume dessa pirâmide, aplicando direto a nossa equação. Eu não tenho a área da base, mas se é um quadrangular, quadrado, eu sei que a área de um quadrado é lado vezes lado, e eu sei que o lado vale 3. Então eu posso substituir os valores, resolvendo essa equação e encontrando que o volume desse cone é igual a 6 metros cúbicos. Perfeito? Segundo exemplo. Uma indústria vai fabricar um tipo de peça no formato de uma pirâmide de base triangular. 500 peças vão ser produzidas e ele quer saber qual que é o volume total de aço que será gasto nessa produção. Então tem um desenho aqui no cantinho exemplificando bem que o triângulo da base possui 6 centímetros e ele já definiu a altura desse triângulo da base de 3 centímetros. E ele me deu a altura da minha pirâmide. Então, primeiro ponto, calcular a área da base. A área da base, como é um triângulo, base do triângulo vezes a altura do triângulo. Eu tenho que a base do triângulo é 6 e eu tenho que a altura do triângulo é 3. Fazendo essa multiplicação e dividindo por 2, eu encontro a área da base. Agora nós vamos usar a equação para volume. O volume vai ser igual à área da base, vezes a altura, vezes, dividido por 3. Observe que esse H aqui, ó, é a altura da pirâmide. Eu estou calculando o volume da pirâmide, tá? Não confunda com a altura do triângulo.
Como eu encontrei que a área da base vale 9 centímetros quadrados, eu fiz essa substituição. A altura da minha pirâmide é 15 e eu divido isso tudo por 3. Tá? O resultado disso tudo, 45 centímetros cúbicos por peça. Como a gente vai fabricar 500 peças, eu vou precisar pegar esses 45 e multiplicar por 500. Então, o volume total de aço que vai ser gasto nessa produção, 22.500 centímetros cúbicos. Beleza? Último exemplo, e eu vou deixar esse último exemplo para vocês. Porque nesse último exemplo a gente tem uma pirâmide de base hexagonal. Então, é um hexágono. A gente não mexeu com o hexágono quando trabalhou com área de figuras, com a área de polígonos. Mas vocês conseguem calcular a área desse hexágono se vocês dividirem ele em 6 triângulos iguais. E a gente só consegue dividir ele em 6 triângulos iguais porque fala que é uma pirâmide regular. Ou seja, se ela é uma pirâmide regular, o polígono da base é regular e tem todos os lados iguais. Tá? Foi dado que a aresta da base vale 8 centímetros, então vocês conseguem encontrar a área dessa base, tá bom? Deixei a resposta aqui no cantinho para vocês fazerem a conferência de resultados. Na nossa aula ao vivo, a gente resolve esse e outros exercícios que tiverem gerado dúvidas, tá bom? Lembrando, turma, que tem uma lista de exercícios aí para ser feita, mas que não precisa ser entregue, apenas como forma de fixação desses conceitos. Na próxima aula de cálculo, nós vamos fazer uma atividade que aí sim precisará ser entregue. Até lá!